Seguinte, quase 2 anos depois do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, o Tribunal da Arábia Saudita condenou 5 homens por assassinato. Sobre o assunto, recebemos o diretor da instituição Stand With Us Brasil e especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio, André Leist. Primeiramente, André, muito bom dia. Obrigada aqui pela participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Obrigado pelo convite. André, a Arábia Saudita é um dos países no mundo que aplica a pena de morte. Contextualiza pra gente como foi as investigações desse caso do jornalista assassinado, Jamal Khashoggi, e por que os condenados foram poupados da sentença de morte. Bom, na verdade, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, não é uma democracia. Então, o que existe na Arábia Saudita de sistemas judiciais é tudo parte de um sistema que é controlado e ditado pelo governo da monarquia, né? Não existe o que a gente chama de sociedade civil na Arábia Saudita, né? Infelizmente, a Arábia Saudita é um país ainda longe de ser uma democracia. Existe aí até uma vontade deles transformarem num país mais moderno, com algumas certas aberturas nos últimos anos, mas isso ainda não aconteceu. Agora, o que aconteceu com o desaparecimento e provável assassinato do jornalista Jamal é de que o jornalista, ele não morava na Arábia Saudita, ele era uma pessoa já dissidente do regime, ele não era crítico do Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita. Escrevia várias vezes críticas a respeito dele. No primeiro momento ele até apoiou ele ser o príncipe herdeiro, mas depois ele começou a criticar muito ele, e ele foi até a embaixada da Arábia Saudita na Turquia, no consulado, entrou e nunca mais saiu. Provavelmente foi morto, e o que todo mundo diz, né, inclusive a própria CIA e os serviços secretos de outros países dizem de que ele foi morto pelo regime saudita. Então, o que as pessoas não acreditam é de que esse julgamento foi um julgamento verdadeiro. Na verdade, foi um julgamento fantoche, que na verdade pegou 5 ou 6 pessoas que provavelmente foram enviadas a mando do governo saudita para Istambul para matar o jornalista Jamal, e obviamente esse julgamento teve suas penas reduzidas por uma série de interesses políticos que o próprio regime tem em tentar acobertar os crimes que cometeram em relação a esse assassinato. Não deve ter sido o único assassinato que eles devem ter cometido no passado de pessoas que se opõem ao regime, mas é um dos mais polêmicos, que ficou mais conhecido e que infelizmente aconteceu e viralizou, mas infelizmente não deve ter sido o único assassinato que o regime deve ter cometido. André, como você explicou agora há pouco, o Khashoggi foi morto ao visitar o consulado em Istambul, na Turquia, e o corpo dele nunca foi encontrado. A morte gerou suspeitas sobre a ditadura saudita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Qual que é o histórico de relacionamento diplomático entre estes dois países? E te pergunto se algo mudou após a morte do jornalista. Qual país? Arábia Saudita e Turquia, no caso? Isso. Então, a Arábia Saudita e Turquia têm relacionamentos de amizade, porém antagônicos, né? A Arábia Saudita é o líder do mundo sunita, ele detém ele detém dentro do seu território os 2 locais mais importantes do mundo sunita, que é Meca e Medina, enquanto que a Turquia é um país que tem uma população maior que o da Arábia Saudita, também é sunita, não é árabe, é turco, né, etnicamente falando, e o líder do país, da Turquia, o presidente Erdogan, ele se vê como um líder emergente aí para dominar o mundo islâmico sunita, uma vez que a Turquia um dia foi o protagonista do Império Otomano, que dominou toda a região por 500 anos, durante o califado, que foi de 1500 ao final da Primeira Guerra Mundial. Então existe aqui posições de competição entre os dois, mas acredito eu que não tenha muito a ver, nesse caso específico, do motivo pelo assassinato
do jornalista ser na Turquia é um mero acaso de ele estar presente na Turquia e provavelmente por a Arábia Saudita ter mais facilidade talvez de operar e fazer uma ação como essa, que se caso foi a mando do governo saudita, os agentes vão ter mais facilidade, talvez eventualmente aí, de cometer esse crime em solo de um país como a Turquia do que um país europeu ou nos Estados Unidos. André, outra coisa é que a comunidade internacional, organizações de direitos humanos e a ONU criticaram o veredito e questionam também o fato de nenhum funcionário do alto escalão do governo saudita ter sido condenado. Até que ponto estes organismos internacionais conseguem interferir nas ações dos países, como, por exemplo, ações da Arábia Saudita, que, como você disse, é uma monarquia absolutista? Essas organizações, elas têm o poder de interferência? Na verdade, elas não têm o poder de interferência, porque cada país é soberano e aplica a lei de acordo como achar conveniente. Isso é uma coisa até frustrante para as pessoas, mas a lei internacional ela é um conjunto de convenções e de acordo entre os países, mas cada país é soberano e os países não podem entrar na soberania de outros. Nesse caso daqui, o julgamento que aconteceu dentro do território da Arábia Saudita, organizações internacionais não podem fazer muita coisa a não ser protestar, fazer eventualmente reuniões de emergência em organismos internacionais que podem envergonhar o governo saudita, nesse caso, eventualmente fazer alguma sanção econômica, mas isso vai ficar só na base das ideias e algumas ações que vão ser mais representativas no sentido de simbólicas do que na prática. Não tem como um país ou organizações internacionais entrar dentro do sistema jurídico de um país soberano e tentar mudar o julgamento, por exemplo, por mais que esteja escancarado que esse julgamento foi manipulado pelo próprio regime. E como que a família de Jamal Khashoggi tem se manifestado perante essas investigações? A família, ela até perdoou, pelo menos publicamente, os assassinos do jornalista Jamal. A questão é que o que não se sabe se a família fez isso sob pressão e coesão do governo, ou se ela fez isso por algum preto religioso de perdão pelo assassinato do jornalista. O que sim sabe-se é de que a família acredita de que a pena ter sido reduzida, porque há poucos meses atrás a pena tinha sido colocada 5 prisões de penas de morte para 5 pessoas envolvidas. E essas penas foram reduzidas a prisões que vão de 5 a 20 anos. Eventualmente essas pessoas podem até sair antes da prisão. As pessoas já estão protestando, principalmente, obviamente, fora da Arábia Saudita, uma vez que na Arábia Saudita protestos não são possíveis, mas eles já estão protestando de que o julgamento está sendo completamente manipulado. Mas isso é claramente era óbvio para pessoas que conhecem um pouco sobre a política da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não tem um sistema jurídico independente que vai poder entregar um resultado completamente independente numa investigação que envolva a própria monarquia, o próprio governo, o próprio príncipe herdeiro, que detém de absoluto poder em todos os sentidos. Então isso é praticamente impossível que aconteça um julgamento justo em relação a isso na Arábia Saudita. É louvável a gente imaginar que a Arábia Saudita está caminhando ainda devagar para uma abertura, né? Alguns anos atrás a Arábia Saudita permitiram que a mulher pudesse dirigir, mulheres puderem ir a estádios de futebol, o que mostra uma abertura de uma monarquia que era completamente fechada em relação a questões religiosas. Depois que o Mohammed bin Salman entrou no poder como príncipe herdeiro, algumas medidas de abertura cultural e modernização foram anunciadas, inclusive até uma aproximação aí da Arábia Saudita com Israel, mas ainda assim a Arábia Saudita é uma ditadura totalitária, é uma monarquia absolutista e, infelizmente, coisas assim como julgamentos injustos vão continuar acontecendo na Arábia Saudita até que o país se abra
e se modernize completamente. E isso ainda vai demorar muito tempo. André, eu quero pegar esse ponto que você falou, que a Arábia Saudita caminha para uma lenta abertura e modernização. Em meados de abril, a Arábia Saudita eliminou a pena de morte para menores. E a gente sabe que tem muitas polêmicas envolvidas sobre a pena de morte. Esse decreto ajuda a estabelecer um código penal mais moderno para a Arábia Saudita? Veja bem, a idade penal nesses países pode chegar a ser 7 anos, 8 anos de idade. Então, não só na Arábia Saudita, mas outros países árabes em volta, ou países islâmicos, por exemplo, no Irã também, a idade penal é muito baixa mesmo. Em alguns países modernos, a idade penal é 12, 13, 14 anos, como na Inglaterra, em outros países também. Então, assim, eles estão tentando modernizar questões que são extremamente polêmicas para tentar agradar países ocidentais que são parceiros econômicos da Arábia Saudita em diversos ramos econômicos, né? Agora, esses passos de modernização, eles são passos que mostram uma abertura da Arábia Saudita para uma modernização específica para um determinado ponto, para uma determinada questão, mas não significa que ela vai se modernizar por completo a ponto, por exemplo, de a gente ter um sistema judicial completo. Vou dar um exemplo: os Emirados Árabes Unidos, que é um país extremamente moderno, que muitos de vocês, espectadores e ouvintes aqui do jornal da Jovem Pan, conhecem, é um país que ainda é uma monarquia absolutista também, apesar de ter toda aquela visão magnífica de Dubai, de toda a modernidade que existe em Abu Dhabi e nessas duas cidades. Por exemplo, você não pode fazer uma live no Instagram com 2 pessoas, é completamente bloqueado. A única plataforma de vídeo que funciona é o Zoom, por exemplo, nos Emirados Árabes. Então, existem controles específicos que esses países exercem sobre a população, e isso é absoluto, não tem com quem reclamar. Então, ainda esses países vão passar por um processo de modernização até chegar numa modernização de ter um sistema jurídico independente e que coisas assim que aconteceram não voltem a acontecer. André, só uma dúvida que ficou, então a maioridade nesses países não são os 18 anos, como a gente conhece aqui, é menos? É menos, com certeza. Muitos países, a idade penal, ela não é maioridade para outras questões, mas a idade penal, ela é reduzida, tanto que isso é um tema discutido aqui politicamente no Brasil. Então, a idade penal em alguns países de primeiro mundo, ela é de 13, 14 anos. Em alguns países árabes, a idade penal pode começar a ser a 7 anos. Ou seja, em alguns países, se uma criança de 8 anos cometer um crime, ele é preso e julgada como um adulto. O que eles estão tentando fazer na Arábia Saudita é subir essa idade para uma idade um pouco mais velha. Não significa que eles vão mudar de 8 para 18 anos, mas eles estão tentando abandonar a prisão de menores infratores de uma idade tão baixa como 8 anos. Perfeito, André, muito bem explicado. Eu quero agradecer aqui a sua participação, pelas informações e esclarecimentos. Nós conversamos com André Leistid, ele é diretor da instituição Stand With Us Brasil e especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio. André, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Agora são 11h20.